Olá pessoal, mais uma aula de matemática financeira. Na aula passada a gente viu o assunto de taxas equivalentes e agora nessa lista a gente vai colocar em prática. Se você não assistiu a aula ainda, está aparecendo no card aí agora o link para você acessar essa aula, tá bom? Também está aí na descrição do vídeo. Beleza, então a primeira questão diz, em regime de juros compostos, a taxa equivalente é a própria taxa proporcional. Isso aqui, gente, está errado. Por quê? A taxa equivalente, a gente aprendeu na aula que isso se aplica a juros simples e juro composto. Bom, no que diz respeito à taxa, a ideia de proporcionalidade, ela só se aplica aos juros simples. A taxa equivalente no juros simples também pode ser chamada de taxa proporcional. Eu explico isso lá na videoaula, beleza? Então, não se alia juro composto com taxa proporcional. Então, isso aqui está errado. Segunda questão, também muito semelhante a essa, diz o seguinte. Quanto às técnicas e ferramentas utilizadas na contabilidade, julgue o item. Ele fala duas taxas distintas, então são duas taxas diferentes. Ele vai dizer que elas serão consideradas como equivalentes se elas forem usadas no mesmo período de aplicação e for indiferente aplicar o capital em qualquer das duas taxas. Então, eu tenho duas taxas, uma que é aplicada mensalmente e outra que é aplicada trimestralmente. O que ele está dizendo para mim? Se eu pegar o meu dinheiro, deixar lá, sei lá, exemplo, 9 meses, tanto faz usar a taxa mensal quanto usar a taxa trimestral. Elas vão me deixar com o mesmo montante no final dos 9 meses. Isso é ser taxa equivalente. Então, ele está dizendo que é indiferente. Tanto faz eu usar a taxa mensal quanto a trimestral. Se as duas me deixam com o mesmo montante final, né, com o mesmo valor final, tanto faz eu usar qualquer uma, porque elas são equivalentes. Então, significa que essa alternativa aqui é certo. Está certo o que ele está dizendo. Não tem nada de errado. Antes da gente poder passar para frente, lembra, taxa equivalente é isso. Eu aplico pelo mesmo tempo e eu obtenho o mesmo montante, embora o período de capitalização não é o mesmo. Pegadinha de prova geralmente é o quê? Essa questão do proporcional. Proporcional só se aplica a juros simples. Então é isso aí. Questão 3. A taxa de juros simples bimestral proporcional a 4,8% ao ano é igual a. Então, vamos montar as informações, lembrando que isso aqui você não tem que fazer, mas eu gosto de fazer para poder ficar mais didático, beleza? Então, nós temos a taxa, que a gente vai chamar de IA, ou seja, taxa anual, ela será 4,8%. O que mais? Bom, o período, né? Então, é o N. O tempo em anos, no caso, isso é em anos mesmo, né? O período em anos é igual a 1 ano. Lembra, aqui não está falando de 1 ano, mas eu expliquei lá na nossa aula que a gente vai sempre pegar o período maior. Aqui nós temos bimestre, aqui a gente tem ano. Então, o período maior é ano. Então, o período anual é de 1 ano. E o que mais, hein? Bom, taxa bimestral, que é o que ele quer descobrir. Então, eu vou colocar aqui, ó, IB, taxa bimestral, é uma interrogação para mim, eu não sei quanto que é. E o período, gente? NB, período em bimestres. Quantos bimestres eu tenho dentro de um ano? Eu tenho 6 bimestres, tá? Então, é 6B. Então, tendo essas coisas em mãos, a gente vai usar a nossa formulazinha, tá bom? É essa fórmula aqui, ó. IA vezes o NA é igual ao IB vezes o NB. Período em anos, taxa anual vezes período anual. Taxa bimestral vezes período bimestral, certo? A taxa anual é 4,8. Então, eu vou escrever aqui, 4,8. Período é 1 ano. Então, eu coloco o número 1 aqui. Taxa bimestral é o que eu estou querendo descobrir. Então, repete ela aqui. Período. Quantos bimestres tem no ano? 6. 6 bimestres. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar essa e multiplicar essa. Mas eu vou começar pela letra, porque a letra costuma ficar no primeiro membro. Então, IB
né? Vezes 6, eu tenho 6 IB. Então, 6 vezes a taxa bimestral. 4,8 vezes 1 dá o próprio 4,8. E agora? Bom, o 6 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Fica 4,8 dividido por 6. 4,8 dividido por 6, gente, aqui eu tenho que, em primeiro lugar, acabar com essa vírgula. Para acabar com a vírgula, multiplica por 10 em cima e por 10 embaixo. Vai virar 48 sobre 60. Essa divisão aqui, ela vai dar exatamente 0,8. Ou seja, a taxa bimestral é 0,8%. Está aqui a alternativa D. Quarta questão. A taxa anual é equivalente a 3,5% ao mês a juros compostos e a taxa mensal equivalente a 54% ao ano a juros simples são, respectivamente, e aqui estão as alternativas. Gente, esse aqui é o tipo de questão que a gente tem que usar a cabeça. Quem não usou a cabeça, né, ou não teve uma boa ideia, gastou muito tempo para fazer essa questão. Por quê? Ele quer que a gente faça dois cálculos. Um de taxa com juro composto e um com juros simples. O que o aluno que vai usar a cabeça, ele vai pensar? Eu vou usar aqui primeiro essa primeira equivalência aqui, que é o juro simples. Daqui eu já vou eliminar várias alternativas, porque o juro simples é mais fácil de fazer. Então, nós vamos pensar sobre essa ideia aqui da taxa equivalente, a taxa mensal equivalente a 54% ao ano. Como é que a gente faz isso mesmo? Taxa anual vezes o período em anos é igual a taxa mensal vezes o período em meses. Qual é a taxa anual? 54%. Então, 54% vezes o período de um ano. Lembra, ele não está dizendo que é em um ano, mas eu tenho o período anual e mensal. Eu sempre pego o maior, um ano. E taxa mensal é o que ele quer descobrir, então é o IM, vezes o período em meses. Um ano, gente, em meses é a mesma coisa que 12 meses. Bom, IM vezes 12 vai dar 12 IM, ou seja, 12 vezes a taxa mensal é igual a 54 vezes 1. Perdão, no caso não dá 1, né? Vai dar 54, certinho? Bom, o 12 está multiplicando, vai passar, então, dividindo 54 dividido por 12. Essa divisão, quanto que vai dar? Bom, a gente pode simplificar. Dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Estou simplificando a minha fração. Não é isso? 54 por 2 dá 27. 12 por 2 vai dar 6. Eu posso já fazer a divisão, mas eu gosto sempre de simplificar o máximo possível. Dá para dividir por 3. 27 por 3 dá 9. 6 dividido por 3 vai dar 2. 9 dividido por 2 dá 4,5. Ou seja, 4,5 é a mesma coisa que 4,50. Então, aqui eu tenho a coluna da taxa de juro composto e aqui eu tenho a coluna da taxa de juros simples. Então, eu já sei que a taxa do juros simples é 4,50%. Veja que não tem nenhuma outra alternativa que usa 4,50%. Então, a alternativa E só pode ser a correta. Quem foi achar isso aqui no juro composto suou pra caramba. Suou pra caramba e foi um esforço desnecessário. A gente tem que sempre começar pelo mais simples para eliminar. Ah, professor, e quando for para usar juro composto? Bom, as próximas questões eu vou mostrar para você como fazer isso. Mas você tem que tomar cuidado com questões como essa, porque isso aqui tomou muito tempo de muita gente que não estava atento, beleza? Então é isso aí. Eu sei que isso aqui dá, então eu não preciso calcular. Com certeza vai dar 51,15, tá bom? A não ser que eu tenha errado o cálculo aqui, não tem como outra alternativa dar certo, por causa disso aqui. Ó, o único que dá 4,50. Quinta questão.
Em um sistema composto de capitalização, tá? Sistema composto, gente, traz a mesma ideia de juro composto. A taxa de 5% ao mês é equivalente a uma taxa anual de... Então, nós temos aqui 5% ao mês, tem que transformar isso em taxa anual. Tem a fórmula que eu ensinei, mas tem provas, gente, que trazem essas tabelinhas aqui que facilitam a vida. Elas podem estar no enunciado da questão, mas quase sempre elas vêm em algum canto do caderno de provas. E ele fala, olha, usem isso aqui lá na prova, tá beleza? Então, essa questão ela era para ser trabalhosa, demorada, mas eles deram uma tabelinha que ajuda demais. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui uma taxa de 5% ao mês, e aqui nós temos um período anual. O sistema ele fala a taxa de 5% ao mês é equivalente a uma taxa anual. Um ano é o equivalente a 12 meses. Se você estiver usando smartphone, provavelmente não dá para ler esses númerozinhos, mas você pode baixar a apostila e conferir. Então, eu vou ter que fazer o encontro da taxa de 5%, porque aqui eu tenho a taxa e aqui eu tenho o período em meses, certinho? Então, vamos lá. 5% eu vou descer e vou ligar aqui, até chegar nos 12 meses. Qual é a célula que vai dar o ponto de encontro? É essa aqui. Qual é o valor que eu tenho aqui? 1,7959. Lembra, esse 1, gente, é o 100%. Né? Qualquer coisa que eu aplico vai dar o valor mais uma porcentagem. Então, esse pedacinho aqui, que no caso é o 0,7959. O 1 é o próprio valor, 0,7959 é o rendimento. Isso aqui, em forma decimal, é o que está em forma decimal. Lá na nossa primeira aula de porcentagem, eu ensino como transferir isso aqui para a forma percentual, que é a mesma coisa que 79,59%. A alternativa é questãozinha super simples, né? Presente de Natal mesmo. Basta saber analisar a tabela. Sexta questão. A taxa anual equivalente à taxa mensal de 1% ao mês é de... Bom, nem tudo são flores. Na questão 5, a gente usou a tabelinha. Aqui não dá para usar a tabelinha. Embora essa aqui até dá para chutar, porque é uma porcentagem pequena, a gente vai fazer passo a passo para a gente entender como é que funciona quando não vem a tabelinha, certo? Nós precisamos capitalizar isso aqui, gente, até dar um ano. Então, o que é que nós sabemos? Quando nós temos um mês, nós vamos ter esse valorzinho aqui, 1,01 elevado a 1, que é igual a 1,01. Professor, o que isso significa? 1 é o valor inicial acrescido de 1%, que é 0,01. 1 mais 0,01 é igual a 1,01. Tudo isso é elevado a 1, porque nós estamos falando de um mês. Qualquer coisa elevado a 1 é igual a ele mesmo. Gente, lembra do juro composto. Capital vezes 1 mais i elevado a t, que é o tempo, ou n, tanto faz. Aí aqui você coloca a taxa. Vai virar 1, alguma coisa elevado a outra. Então, essa é a ideia que nós temos aqui. Enfim, quando eu pego uma taxa de 1% ao mês e aplico por 1%, por um mês, eu vou ter o quê? 1% de lucro, tá? O valor mais 1% de lucro. E 2 meses? Nós temos que chegar em um ano, tá? Então, 1,01 elevado a 2. Então, o dinheiro vai render 1% durante 2 meses. Então, eu vou ter que fazer essa conta. 1,01 ao quadrado. Então, 1,01 vezes 1,01. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 1 dá 1. 0 vai zerar todo mundo, né? 0 vezes 1, 0 vezes 0, 0 vezes 1. Então, vou escrever logo 0 3 vezes aqui. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Somando essa galera toda, desce o 1, desce o 0, 1 mais 1, 2, 0 mais 0, 0, desce o 1. E as casas depois da vírgula, 2 em cima, 2 embaixo, ao todo 4. Então, vem aqui,
da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Então, isso significa que um valor capitalizado com 1% ao mês por 2 meses vai dar 2,01% de lucro, de juro. Mas vai ficar difícil fazer uma conta dessa, porque vai dar muito trabalho na hora da prova, né? Então, a gente não vai usar toda essa galera aqui, porque senão a gente vai cansar muito. Então, vamos colocar só 1,02. Então, esse valor aqui é um valor aproximado, tá bom? Então, a gente vai sempre cortando e trabalhando só com 2 casas depois da vírgula para a nossa vida ficar mais fácil. Bom, se você está atento, você deve estar pensando, professor, você vai fazer isso 12 vezes? Não, gente, não vou. E é aqui que eu vou te ensinar um macete, tá? Nós queremos chegar no 1,01 elevado a 12. Então, nós vamos usar a matemática ao nosso favor. A gente aprende assim na escola, gente, ó, que x vezes x é igual a x ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque conserva a base, soma os expoentes. Então, x vezes 2 vezes x vezes 2 vai dar x vezes 4, porque 2 mais 2 vai dar 4. Professor, de que maneira isso vai me ajudar a resolver a minha questão? Bom, eu quero chegar em 12 meses. Então, eu já sei que o valor de 2 meses é aproximadamente 1,02, ou seja, 102%. Então, eu não vou fazer 1,01 elevado a 3. Se eu tivesse que fazer 1,01 elevado a 3, eu teria que pegar esse resultado aqui e multiplicar por 1,01. Não é isso? Então, você teria que fazer assim, ó, 1,02, que é esse cara, e multiplicar por 1,01. E aí a resposta daria o 1,01 ao cubo. Só que isso aqui dá uma canseira terrível. Então, a gente vai poupar tempo. A gente já vai pular para o 1,01 elevado a 4. Então, eu vou apagar o quadro e vou fazer essa conta. Então, vamos lá. Você não precisa escrever isso aqui, eu estou só explicando como é que eu vou chegar no 1,01 a 4, que no caso seria o quê? Uma capitalização de 1% ao mês por 4 meses. 2 meses com 2 meses vai dar 4 meses, certo? Então, é esse cálculo que eu vou fazer. Eu vou pegar esse cara aqui, que é o 1,01 elevado a 2, e vou multiplicar por ele mesmo, bom? Lembra, a gente está trabalhando com valores aproximados, porque senão vai ficar muito cansativo. Quanto mais você multiplica, mais casas decimais vão aparecer. E aí vai ficar difícil para você, porque você não tem tempo para fazer esse trem de conta. Então, você tem que ir fazendo simplificação, tá? Então, nós temos que ir simplificando os valores. Enfim, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. O 0, gente, vai zerar tudo, né? 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1 vai dar 1. 4. 0 mais 0, 0. 2 mais 2, 4. 0 mais 0, 0. E aqui nós temos o 1, não é isso? Então, 2 casas em cima, 2 embaixo. 1, 2, 3, 4. Isso dá 1,0404. Bom, mas de novo, fica difícil trabalhar com esse tanto de casa depois da vírgula. Então, a gente vai cortar as duas de cá. Porque ó, tem o 0, 4. O próximo número é um 0. Então, a gente vai desprezar ele, porque a gente arredonda para baixo. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 1,04. Beleza? Então, um valor aplicado a 1% ao mês dá aproximadamente 4% de juro. Tá bom? Resolvida essa parte, aí eu vou usar o mesmo raciocínio. Eu não quero chegar no 12. Para que eu vou achar o 5, 6 e o 7? Agora eu posso dobrar. Eu não tenho 4 aqui, então 1,01 elevado a 4 vezes 1,01 elevado a 4 vai me dar de presente direto o 1,01 elevado a 8. É isso que a gente vai calcular aqui. Está vendo? Eu estou cortando etapas. Dobrei para o 2, dobrei para o 4, agora estou dobrando para o 8. Isso aqui você vai ter que fazer em algum momento, talvez, na prova. Então, você tem que ficar ligado nisso aqui.
Beleza, então vamos fazer a conta. E talvez você diga, professor, por que eu não só boto o 2 aqui, o 4 aqui? Gente, porque 1%, a rentabilidade ela é muito pequena, ela é muito próxima do juros simples. Então, a gente faz esse arredondamento. Mas isso aqui já serve de base para a próxima questão, que a rentabilidade é um pouco maior, então a gente tem que ficar mais esperto. Então, quando é 1%, eu poderia chutar alguma coisa um pouquinho depois do 12, né? Porque ele é um pouquinho mais. Então, aqui já está na cara que a resposta vai ser a letra D. Né? Mas a ideia aqui é fazer as contas mesmo, porque nem sempre vai ser tão fácil, tão simples assim. Tá? 4 meses, 4% aproximadamente. Não, nem sempre. Tá, vamos lá. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 1, 0, 4, com mais 1, 1. 4 vezes 1, 4. Aí o 0 vai zerar todo mundo. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 6, 1. 4 com 4, 8. 0, 1. 4 casas depois da vírgula, né? 2 em cima, 2 embaixo. 1, 2, 3, 4. Então, dá 1,0816, certo? De novo, nós vamos fazer arredondamento. Lembra, gente, o que acontece? Se eu quero trabalhar com 2 casas depois da vírgula, eu vou olhar para o que está registrado na terceira. Se for um número menor que 5, eu arredondo para baixo, deixo 1,08. Se for maior que 5, eu arredondo para cima, vira 1,09. Como o terceiro número depois da vírgula é menor que 5, eu vou simplesmente arredondar para baixo. Isso aqui vai dar 1,08. Bom, agora é a hora que você tem que ficar esperto, porque não dá para dobrar de novo. A gente quer chegar em um ano, 8 meses com 8 meses dá 16 meses, já passa. Nós queremos chegar em um ano. O que a gente vai fazer então? Então vamos lá, qual é a sacada para a gente achar o período de 12 meses? Eu já sei a resposta para o juro de 8 meses, acabei de achar, dá aproximadamente 1,08. Eu lembro que na regra conserva a base e soma os expoentes. Então, se eu pegar o meu 8 e somar com 4, 8 mais 4, 12, vai dar o juro que eu tanto quero. Então, eu vou pegar o carinha de cá, que é a capitalização de 8 meses, 1,08, e multiplicar pela capitalização de 4 meses. Isso vai me dar, no final, capitalização de 12 meses. 8 vezes 4, 32, sobe o 3. 4 vezes 0, 0, com mais o 3, desce o 3. 4 vezes 1, 4. Zera todo mundo, né, por causa desse zero do meio aqui. E repete, né? 1 vezes 8, 8. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1 dá 1. Desce o 2, desce o 3, 4 com 8, 12, sobe 1, desce esse 1 para cá e desce esse 1 para cá. 2 casas em cima, 2 casas embaixo, então dá 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Lembra, o 1 é o valor inicial, então vai ficar 0,1232. Isso, se você lembra da nossa aula de porcentagem, dá 12,32%. Bom, quem é que está mais perto aqui? É a letra D, né? A gente errou aí por 0,36%. Professor, eu queria chegar mais perto. É só evitar aqueles arredondamentos que eu fiz. Só que você vai demorar o triplo do tempo. Vai ficar muito desgastante, porque a cada multiplicação que você fizer, mais 2 casas depois da vírgula serão acrescentadas. E isso vai virar uma canseira para você, tá bom? Então, resolvida a questão 6. Essa aqui, todos os arredondamentos foram para baixo. Mas agora, tenta fazer a 7, que você vai ver que vai ter um arredondamentozinho para cima. Questão 7. Qual é a taxa de juros equivalente anual correspondente à taxa de juros de 2% ao mês, capitalizado mensalmente? Adote juros compostos. Então, taxa equivalente, a gente usa a fórmula. Eu nem usei a fórmula na questão anterior, e isso mostra que isso nem é assim essencial. Vou escrever aqui só para formalizar, mas você pode seguir o mesmo raciocínio lá da questão 6. Basta ir jogando os valores aqui até você chegar no valor correspondente. Tá? Mas vamos escrever aqui, ó, 1 mais a taxa anual. Bom, o período maior é de 1 ano, então eu coloco elevado a 1. Tudo isso aqui igual a 1 mais
a taxa mensal. Tudo isso elevado a 12, porque no ano nós temos 12 meses, certo? Nesse caso, aí você pode continuar a escrever isso aqui, lembrando que isso aqui nem é necessário, né? Eu mostrei na questão anterior como é que faz. Ficaria 1, qual é a taxa anual? Eu não sei, não é isso? Então, na verdade, eu vou colocar aqui assim, ó, 1 mais IA. Lembrando que eu coloquei fora do parêntese porque tudo isso elevado a 1 dá ele mesmo. Agora, aqui não. Aqui nós temos 1, a taxa mensal ela é de 2%. 2% é 0,02. Aí, já somando com 1 aqui, dá 1,2 elevado a 12. Quanto que é 1,2 elevado a 12? Aí a gente vai fazer aquele trabalhinho que a gente estava fazendo, não é isso? Daqueles cálculos. Então, em primeiro lugar, eu vou ter que descobrir quem é o período de 2 meses. De um mês é o próprio 1,02. Não preciso nem anotar isso aqui, ó. Então, quanto que é 2% capitalizado por 2 meses? Boa pergunta. Então, vamos fazer. 1,02 vezes 1,02, tá? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Aí todo mundo vai zerar nesse aqui. E o 1 vai só repetir a galera, né? Então, 2, 0 e 1. Somando, 4, 0. 2 mais 2, 4. 0 e 1. Duas casas em cima, duas casas embaixo. Então, 1, 2, 3, 4. 1,0404. Vamos fazer o arredondamento para a gente não endoidar fazendo conta. Duas casas depois da vírgula, o que é que vem depois? Vem um zero. O zero é menor que 5, então arredonda para baixo. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 1,04. Isso aqui é um arredondamento, tá bom? Bom, aí o que a gente aprendeu? 2 meses, a gente quer chegar em um ano. Então, a gente já pula para o dobro, que é 4 meses. Então, 1,02 elevado a 4. Vai ter uma perdinha de informações aqui, mas é melhor que passar o dia fazendo conta. Então, 1,04 vezes 1,04. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. Esse zero do meio aqui vai zerar todo mundo, não é isso? 1 vezes 4, 4. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1 dá 1. 6, 0, 8, 0. Aqui vai dar 1. Gente, eu estava errando aqui, ó. 4 vezes 4 dá 16. Desce o 6 e sobe 1. Né? 4 vezes 0 é 0. Mas tem esse 1 que vem para cá. Então, aqui ó, precisa colocar o número 1. E aqui precisa colocar também o número 1. Tá bom? Desculpem a falha. E agora, 4 casas depois da vírgula de novo. 2 em cima, 2 embaixo. Então, 1, 2, 3, 4. Então, dá 1,0816. Bom, 2 casas depois da vírgula é o que eu vou usar. O próximo valor é menor que 5. Então, de novo, arredondo para baixo. Isso aqui vai dar aproximadamente 1,08. Beleza, então agora a gente vai achar o de 8 meses, não é isso? Então, 1,02 elevado a 8. Para não ficar maçante, eu não vou fazer a conta de novo, né, gente? Mas, basicamente, o que você tem que fazer? 1,08 vezes 1,08, eu vou colocar a resposta direta aqui. Vezes 1,08. Você vai encontrar, fazendo de cabeça, né? Mentindo eu, vai dar 1,1664. Olha o arredondamento, preste bastante atenção. Eu vou considerar as duas primeiras casas depois da vírgula, então essa aqui, ó, ela vai julgar para onde eu arredondo, se é para cima ou para baixo. Como esse número aqui, que é o que eu vou desprezar, que a terceira casa depois da vírgula é maior que 5, né? Que a partir do 5 já arredonda para cima, então eu vou pegar esse valor, vou desprezar ele e vou jogar um a mais aqui. Então, no lugar de 1,16, eu coloco 1,17. Viu aí como é que a gente faz? A gente arredonda para cima quando passa. Por fim, eu consigo chegar agora na capitalização de 12 meses. E aí, o que eu vou fazer? Usar o mesmo raciocínio da questão anterior. Eu vou pegar o 1,02 elevado a 8 vezes o 1,02 elevado a 4.
Somando vai dar 12, certo? O resultado dessa multiplicação, gente, vai me dar esse valorzinho aqui, ó. Lembrando que você vai ter que pegar, no caso, 1,17 e multiplicar por 1,08. Faça a conta aí para você praticar, porque na prova de quem fez isso aqui, ele teve que praticar isso aqui. Você vai ter que achar 1,2636. Ou seja, dá 26,36%, não é isso? Então, você vai achar 1,2636. Como é o último cálculo, a gente escreve tudo mesmo. Então, aqui vai dar 26,36, está muito perto de 26,82. É o mais perto de todos aqui. Então, a alternativa C é a correta. Ah, professor, o senhor esqueceu a equação aqui. Não é que eu esqueci, gente. Mas é porque não precisa, né? Ali, como eu disse, é mais para formalizar. Porque senão fica chato pra caramba ficar fazendo isso aqui. Não precisa. Mas eu vou escrever aqui só para você, caso você tenha dúvida. Como que ficaria isso aqui, então? Ficaria 1 mais IA igual. Isso aqui tudo vira 1,2636. O 1 está positivo, passa negativo, né? Isso aqui vai ficar menos 1. Então, taxa anual é igual a 1. Menos 1 dá 0. Então, fica 0,2636. Isso aqui é só para gringo ver. Tá? Eu estou mostrando de onde é que veio o raciocínio. Mas, se você pegar a prática, já faz direto. Resolve a vida. Fica mais fácil. Última questão. Essa aqui a gente vai fazer bem rapidinho, porque considerando que você pegou aí o esquema da coisa, tá? A taxa anual equivalente à taxa composta trimestral é de 5%. Gente, eu tenho que tomar cuidado com isso aqui. Ó. Aqui é trimestre, aqui é ano. Quantos períodos, quantos trimestres eu tenho dentro de um ano? 4. 4 trimestres. Né? Trimestre é 3 meses. 3 vezes 4, 12. Tá bom? Então, eu vou ter que capitalizar 4 vezes os 5%. Para dar os 4 trimestres. Então, veja só, 1,05 é um trimestre, né? 5%. Então, ao quadrado serão 2 trimestres. 1,05 vezes 1,05, você vai achar 1,1025. Usando o raciocínio do arredondamento, né? 1,05 elevado a 4 vai dar quanto? Um valor aproximado. Porque aí na hora você vai montar a conta 1,10 vezes 1,10. Por quê, professor? Porque o terceiro número depois da vírgula é menor que 5, então arredondo para baixo. Aí, se você for esperto, você não vai usar esse zero. Esse zero vai só dar dor de cabeça. Ó. Apaga o zero, apaga também esse zero, porque 1,10, gente, é a mesma coisa que 1,1, não é isso? Então, você vai fazer 1,1 vezes 1,1. Você vai achar 1,21, não é isso? Esse 1 é o capital, então o que resta é o 0,21, que é o juro. No caso, 0,21 é a mesma coisa que 21%. É o que está na alternativa E. Professor, e o 0,55? É porque você arredondou, meu caro. Esses dois carinhas aqui, você arredondou. Se você usasse, você chegaria no 55. Mas você não é doido de gastar esse tanto de tempo da sua prova nisso. Né? Eu creio que não. Então é isso. Resolvida a questão, espero ter sido claro, resolvido a lista. Tenha bons estudos e continue aí estudando nosso material. Valeu!